eu quero primeiro te parabenizar, enquanto você está aí dentro do carro, pelo teu trabalho que, de certa maneira, está elucidando algo que estava atravessado na nossa garganta desde 2018, essa questão do atentado do presidente Bolsonaro. Todos nós ficávamos curiosos por que a própria Polícia Federal, durante o seu governo, não conseguiu elucidar esse crime. Parece algo até muito óbvio, né, que o Adélio Bispo não teria condições de praticar aquele crime sozinho, né? É muito evidente, né, a presença daqueles advogados chegando de avião, inclusive um desses aviões foi pego aí semana passada com milhões, né, semana retrasada, aquela entrada no Congresso Nacional que serviria de álibi, ou seja, tudo mostrando que é evidente que ele não agiu sozinho, ele nem tinha condição econômica. Mas, surpreendentemente, ninguém se interessava por investigar, ninguém conseguia avançar, o delegado dizia que era um lobo solitário, o delegado, inclusive, parece que integra agora, né, a elite da Polícia Federal no governo Lula. Então, uma série de dúvidas, e eu te confesso, Pitoli, que eu ficava envergonhado como brasileiro de saber que aconteceu isso. Mas você sabe que aqui nos Estados Unidos, vendo o que aconteceu com Trump, esse complexo de vira-lata foi embora, porque a gente vê que isso não é uma coisa só do Brasil, não. Você veja que, se você tentar dar um Google e procurar nos veículos de imprensa aqui, ninguém mais fala sobre o atentado contra o Trump. E veja que ontem, eu até mandei para você essa publicação que eu coloquei no meu Twitter, ontem o próprio Robert Kennedy Jr. falou que o Trump confessou para ele que o Trump, não publicou os files, né, as informações sobre o assassinato do tio dele, o presidente John Fitzgerald Kennedy, porque a CIA pediu, o Mike Pompeo pediu para não revelar. Então você vê que não é uma coisa só do Brasil, né, Pitoli? E você está mexendo num vespeiro muito perigoso, e eu quero te parabenizar pela coragem, pela forma profissional que você conduziu. Eu tenho acompanhado desde as primeiras entrevistas ali com o hacker. Mas hoje foi um dia especial. Eu quero te parabenizar porque hoje eu vi o secretário de Segurança de São Paulo de manhã com uma atitude, e agora à tarde eu transmiti uma parte da tua entrevista ao vivo com o Derrit. Mudou completamente. Foi uma inversão de 180 graus, fruto do teu trabalho jornalístico. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Coronel, primeiro eu peço desculpas por estar dentro do carro. Aqui estou porque, se eu continuasse dentro da rádio, a gente não conseguiria conversar hoje. O telefone não para, enfim. E aí eu falei, deixa eu ir para o carro para poder conversar com o coronel, que era a minha prioridade, poder atendê-lo, coronel, pelo carinho, pela admiração e também pelo respeito. Coronel, na verdade, tudo isso acontece, eu já contei isso repetidas vezes e faço questão de contextualizar aqui para a tua audiência. Tudo isso acontece porque nós começamos essa conversa junto ao hacker, a partir de uma comissão especial de inquérito dentro da Câmara de Bauru, que está, na verdade, investigando as questões relacionadas ao hacker Patrick Brito e a sua contratação por parte do cunhado da atual prefeita de Bauru, que contrata os serviços do hacker para que fossem, então, espionados, hackeados, vice-prefeito, 9 vereadores e um jornalista. Então, o nosso trabalho, de fato, né, para ouvir o hacker, ou no intuito de ouvir o hacker, começa para tratar de questões locais. Tanto é que o programa que começa a ouvir o hacker leva o nome Alô Bauru. Então, o senhor imagina que o nosso primeiro objetivo foi esse, tratar de questões locais. Entretanto, no meio disso tudo, ele dispara que também havia sido contratado para hackear o presidente Bolsonaro e outras personalidades da política nacional, dentre eles o vice-presidente general Hamilton Mourão. E, coronel, no exercício do jornalismo, eu não poderia deixar de seguir ouvindo o hacker, entendendo de fato o quê, por quê, quem o contratou, as perguntas básicas, para que a gente entendesse o motivo, né, que levou alguém a buscar o serviço desse hacker para espionar o então deputado federal e pré-candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. A conversa começa aí e chega ao ponto deste hacker nos alertar que também havia sido contratado por alguém para espionar, hackear, além do presidente Bolsonaro, um cidadão morador de Uberaba, um cidadão simples, humilde, morador do Triângulo Mineiro, chamado Adélio Bispo. E eu perguntei, mas quando isso? Isso foi em maio de 2018.
Aí acendeu todas as luzes e nós seguimos ouvindo e tentando mostrar, na verdade, para aqueles que ainda não haviam entendido a importância do que estava sendo tratado, dentre estes, a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mostrar o seguinte: olha, tem alguém dizendo que foi contratado 4 meses antes da facada para hackear uma pessoa comum, uma pessoa que até ali ninguém conhecia, um tal de Adélio Bispo. E por isso nós decidimos seguir adiante. O senhor deve ter acompanhado hoje, coronel, na entrevista do Derrite, ele menciona que eu estive na Secretaria de Segurança Pública há exatamente 15 dias, há 2 semanas eu ali estive, e fui recebido, acredite, pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, fui recebido pelo delegado-geral da Polícia Civil do Estado, pelos delegados do DEINTER 4, a delegacia da região de Bauru, e o DEINTER 10, da região de Araçatuba. Coronel, não vou esconder, naquele momento eu até disse a eles, falei, já entendi, estou sob pressão. 4 pessoas, cúpula da defesa da Segurança Pública do Estado, para me receber por uma reunião, e eu saí daquela reunião com um relatório muito fraco, mas muito fraco. Eu disse isso, um relatório que inconsistente, que não trazia resposta para aquilo que a gente precisava de fato. E disse ao Derrite que se ele respondesse ao ofício que havia sido entregue para um assessor dele por parte do Eduardo Borgo, vereador em Bauru e comentarista da Auriverde, licenciado em função do pleito, se ele respondesse o ofício, eu já estaria contente. E foi o ofício que ele tratou hoje durante a conversa conosco ao vivo, quando ele disse que as questões ali tratadas ou questionadas relacionadas pelo vereador Eduardo Borgo seriam decisivas para que então a gente chegasse de fato a nomes importantes dentro da Polícia Civil que estariam atrapalhando as investigações, inclusive autoridades essas que não estariam dispostas a ouvir o hacker Patrick Brito. E foi por isso que até aqui o hacker não havia falado, coronel. Eu tenho algumas perguntas para você que, vamos dizer assim, vamos conversar juntos e vamos tentar entender algumas coisas. Primeira coisa que eu quero te dizer, eu não sei se você acompanha as redes sociais do Twitter, né? É a minha única rede que eu tenho, que ainda está ativa no Brasil. E o que acontece? Eu vi você sendo muito criticado. Hoje eu vi o pessoal te criticando e percebi que as críticas vinham do próprio grupo que apoia o presidente Bolsonaro, dizendo que você, dessa forma, você estaria interferindo nas eleições municipais de São Paulo, já que uma grande frente, capitaneada até pelo Kassab, pelo PSD, vários prefeitos saíram do PSDB e migraram para o PSD para se juntar a esse apoio da Assembleia Legislativa em São Paulo ao Tarcísio, que tem feito um ótimo governo em São Paulo, e eu sei da sua admiração pelo Tarcísio também. Eu até vi o seu constrangimento em relação ao Derrite, porque eu sei da sua admiração pelo trabalho do Derrite. E, no entanto, a coisa ficou esquisita e as pessoas te criticando, dizendo que você, dessa forma, estaria ajudando o Pablo Marçal e que você estaria prejudicando a eleição do candidato do Bolsonaro em São Paulo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque depois eu vou avançar para Curitiba, ali da Cris Grêmio, também nesse mesmo raciocínio. Pois é, coronel, essas falas, inclusive partindo de uma base de sustentação do próprio governo do Estado, não levam em consideração o que nós estamos fazendo há tempos, porque, na verdade, essa apuração merece uma resposta desde 6 de setembro de 2018. Entretanto, em algum momento, a Polícia Federal nos apontou num relatório que o Adélio Bispo, um paciente psiquiátrico, um esquizofrênico, havia agido por conta própria. E a Auriverde, através dessa apuração junto ao hacker, que não havia ainda sido ouvido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e pela Polícia Federal nesse sentido, com provas e documentos que, inclusive, ele disponibilizou parte deles para a audiência da Auriverde, que estava os documentos no link da descrição. Isso ultrapassa a eleição municipal. Isso volta, na verdade, à disputa para a presidência da República em 2018. E o que eu tenho feito, aliás, quando o assunto é Prefeitura de São Paulo, coronel, é dizer que, na verdade, o que a gente sabe é que Ricardo Nunes é o candidato do Valdemar.
nitidamente constrangido está o presidente Bolsonaro quando precisa dividir o palanque com Michel Temer, Simone Tebet, Baleia Rossi, próprio Kassab. Nitidamente, ali existe um certo constrangimento por parte do presidente Bolsonaro, que inclusive num vídeo recente defende não Ricardo Nunes, mas sim Melo Araújo, que merece nosso absoluto respeito pelo trabalho desenvolvido no CEAGESP. Então, o que na verdade eu gostaria de ouvir, isso eu deixei claro, porque quando pela manhã Derrite coloca no Twitter que o que eu promovi foi uma fake news, né, e logo depois alguma coisa aconteceu e esse Twitter foi retirado, ele acabou retirando essa publicação que classificava o nosso trabalho como fake news, era aquilo que a gente esperava. Olha, nós vamos investigar até o fim. E eu duvido que isso venha a prejudicar o presidente Bolsonaro em São Paulo, mesmo porque entendo eu que é uma pergunta que o presidente busca resposta até hoje, independentemente do resultado da eleição paulistana. Pois é, e eu vou avançar então, até porque todo mundo sabe que eu viajei com você e com a Cris Grêmio para Israel. Eu tive a honra de conhecer tanto você quanto a Cris, que eram pessoas que eu admirava, mas não tinha tido o privilégio de conhecer. Você sabe que eu sou um jornalista que fui incorporado à atividade muito tardiamente, já como sexagenário eu comecei a minha atividade de jornalismo, e eu aprendo com vocês. Eu vi você atuando lá em Israel, vi a Cris Grêmio atuando, e você sabe que a minha opinião era que a Cris devia estar conosco nesse momento do jornalismo investigativo, e ela resolve dar as costas, abrir mão de uma carreira de reconhecimento nacional e vai lá lutar pela cidade dela. E quando ela tenta conseguir uma legenda, ela esbarra com o bolsonarismo, a direita de Curitiba, que estaria ávida para apoiar alguém como a Cris Grêmio, coligada com o PSD do Kassab. Então, hoje, o candidato que o PL apoia em Curitiba é um candidato do mesmo partido, agora dessa suspeição de uma conexão com o assassinato do presidente Jair Messias Bolsonaro, que só não conseguiu ser feito por um milagre. A verdade é que todos nós sabemos que aquela facada foi algo mortal. Então, eu vejo um raciocínio, Pitoli, assim: Bolsonaro era um outsider, ele estava no PSL do Bivar, e que tudo indica que nem o próprio Bivar tinha pretensão de vencer a eleição presidencial, ele queria vencer a cláusula de barreira e surfar ali naquela onda Bolsonaro, mas a facada levou à presidência, e muitos dizem que a não participação nos debates, até ali do segundo turno, ela só não acabou com a sua chance porque, na verdade, todo mundo se sentiu ligado, conectado emocionalmente com o presidente Bolsonaro. Agora, se o Kassab está envolvido realmente nisso, e me parece que o hacker está baseado e tem sustentação de muitas provas, e pelo que eu assisti todas as entrevistas que você fez, e me parece alguém muito crível, viu? Ao contrário do que eu recebi críticas, as pessoas dizendo: Coronel, sou uma pessoa tão sóbria, faz comentários tão embasados, como é que o senhor embarca nessa da Auriverde? Isso aí é fake news. E eu vou te dizer, para mim, toda essa história ela está muito bem embasada. E aí eu te pergunto, como é que fica a Cris Grêmio lá em Curitiba, né, num momento como esse? Veja que até o Novo, né, me parece que o Deltan Dallagnol retirou a candidatura, e até o Novo também parece que entrou na coligação, e a Cris está sozinha lá, sendo aquela candidata mais obviamente conectada ao bolsonarismo à direita e que não está sendo amparada. Como é que você vê isso lá? Coronel, desde o início a gente acompanhava as negociações da Cris. Na volta da viagem de Israel, naquele 22, 23 de dezembro, não me lembro agora exatamente a data, mas quando retornávamos para o Brasil, no voo Madrid-São Paulo, eu tive a oportunidade de sentar ao lado da Cris. E a gente veio conversando já sobre essas questões, porque ela estava tentando, naquele momento, encontrar um caminho para viabilizar a sua candidatura à Prefeitura de Curitiba. E espantado eu fiquei quando ela disse que todas as portas destes partidos mais alinhados à direita, como o PL do presidente Bolsonaro, o Novo de Dallagnol, enfim, tinham fechado as portas para ela. Sequer haviam respondido aos seus chamados, porque não havia nenhum interesse
na candidatura de uma pessoa genuinamente conservadora. Isso ficou nítido para mim a partir da decisão destes de fechar as portas para a Cris. O que eu vejo é que o sistema em Curitiba, assim como em São Paulo, ele é forte. Ele está ainda unido e pronto para tentar diminuir e inviabilizar candidaturas como a da Cris. Nós estamos acompanhando o que acontece agora em São Paulo com o Pablo Marçal. Por mais que muitos não gostem, nós precisamos olhar para o que acontece ali agora e ver o que acontece com o perseguido. O perseguido está fazendo valer todas as oportunidades que tem, e as pesquisas começam a mostrar, por mais que a gente tenha um pé atrás com pesquisas eleitorais, um resultado. Entendo eu que a Cris, nesse momento, poderá aproveitar desta oportunidade para tentar mostrar também o que é e quem é o PL hoje no Paraná. Eu conversava agora há pouco, Coronel, aproveitando do mesmo assunto, com uma liderança regional aqui, que me ligou, inclusive, logo após a entrevista do Derrite, e que me disse o seguinte: Pitoli, hoje, só para o senhor ter uma ideia, Coronel, Kassab tem, no estado de São Paulo, um estado com 645 municípios, Kassab tem hoje aproximadamente 400 prefeituras. Coronel, olha o tamanho do partido do Kassab hoje no estado mais rico da federação. Estamos falando de 400 prefeituras num estado com 645 mil habitantes. Existe a intenção de pelo menos 200 prefeitos conseguirem a reeleição ou candidatos do PSD chegarem à vitória no pleito do próximo 6 de outubro, isso no estado de São Paulo. Então veja que esse mecanismo é gigante. Essa liderança regional me diz: Pitoli, o Kassab é um transatlântico, já passou por outras crises, e se não houver de fato a intenção de aprofundar a investigação para que chegue nele, para que chegue no hacker, para que entendam e busquem as provas e investiguem para valer, ele vai passar por mais uma situação, pode ser mais turbulenta ou menos que as demais, mas ele pode passar. O que eu vejo agora é um momento propício para estes que estão do lado contrário, que se posicionam contra o que Kassab defende, né, e nós sabemos o que ele defende. Alguém que tem uma secretaria no estado de São Paulo, que tem o vice-governador do estado e 3 ministérios no governo Lula, realmente é uma pessoa que precisa e demanda a nossa atenção do ponto de vista do enfrentamento político, porque ele é tudo aquilo que a gente não quer para o Brasil hoje. Então é uma oportunidade que a Cris tem agora de mostrar de fato que o PL do Valdemar provavelmente esteja muito perto do Kassab, que pode ser aquele que nos leva ao 6 de setembro de 2018 e a solução desse crime. E fica um alerta ao presidente Bolsonaro, Coronel, que está no estado do Paraná essa semana, inclusive hoje em Foz do Iguaçu, amanhã Marechal Cândido Rondon, Assis Chateaubriand, Umuarama, dentre outras cidades, Maringá, Londrina, enfim, fica um alerta. Porque, a exemplo do que aconteceu na Bahia, quando o João Roma, ex-ministro de Bolsonaro, aumenta de 50 diretórios municipais do PL para 250 diretórios municipais, muita porcaria vem junto. Não é possível que o filtro tenha sido feito a ponto de fazer com que petistas ou lobos em peles de cordeiro possam chegar ao PL e pedir o voto de um bolsonarista desavisado. Então é hora da Cris se mostrar e aproveitar essa oportunidade que essa situação nos traz. Eu vou agora fazer o contrário. Eu vou sair do Paraná e vou voltar para São Paulo, e eu vou te explicar por quê. Veja como... E para a nossa audiência eu creio que é muito sofisticada, viu, Pitoli? Porque antigamente as pessoas não conseguiam entender essa artimanha política, esses interesses subjacentes. Mas veja que lá em Curitiba, o Paulo Martins, que é um cara que, poxa, eu admiro, já entrevistei, é alguém que eu considero alguém da direita, conservador. Ele foi enrolado numa situação que ele está como vice do candidato do Kassab lá em Curitiba. Eles colocaram ele como vice, sabe por quê? Porque ele seria o candidato natural ao Senado, as 2 vagas do Senado, porque ele era para ser o senador do Paraná no lugar do Moro. Então, vê a situação. Ele foi ludibriado, de certa maneira, foi obrigado a aceitar a vaga de vice-prefeito ali,
para ser retirado da disputa do Senado, porque há um acordo do PSD com o PL já, e com essa frente ali de uma política em Curitiba muito ruim do Paraná ali. Quando a gente vai para São Paulo, a gente vê que o candidato natural seria o Ricardo Salles, mas ele também sabia que ele foi obrigado a ir para o Novo agora para disputar o Senado, porque ele não teria a vaga no PL, que provavelmente deve ser do Eduardo Bolsonaro, e o PL entregaria a vaga para o PSD, provavelmente, do Kassab. Então você vê que tudo isso está sendo feito olhando 2026. As pessoas já estão pensando na eleição de 2026 e atropelam os interesses do cidadão de São Paulo, do paulistano, do curitibano, porque esses caciques de partidos, eles têm um tratamento profissional da política que, na verdade, é pelo poder, que enebria, que às vezes funciona, na minha avaliação, quase como uma narcose, né? Mas só que o presidente Bolsonaro, ele está ali no meio. Eu creio que existem informações, como você falou, que são de interesses dele, que foi a vítima do atentado, e, de certa maneira, ele está vendo acontecer tudo isso. Então, voltando para São Paulo, você acha que essas acusações não vão reverberar de alguma maneira na família Bolsonaro? E quando eu falo família, porque a gente sabe da liderança do Eduardo, né, em São Paulo, e do próprio presidente Bolsonaro, e vou além. O Tarcísio, a princípio, pelo que a gente sabe, ele jamais nem concorreria a governador do estado de São Paulo, ele não ousaria, ele mesmo já falou isso. Talvez ele aceitasse ali ser candidato a deputado federal, mesmo assim ele não tinha um passado político partidário nenhum. E ele foi convencido pelo Bolsonaro e até hoje ele diz que ele deve ao Bolsonaro a sua eleição. Aí eu te pergunto, é possível manter essa influência toda do PSDB se essas investigações prosperarem e a gente descobrir que existem provas muito robustas dessa conexão do Kassab com o hacker e o hacker conseguir comprovar que já rastreava Adélio Bispo meses antes do atentado? Coronel, primeiramente, acho que é fundamental lembrar que o Bolsonaro não tem o próprio partido, Aliança pelo Brasil, não conseguiu ser viabilizado, embora tantos outros nanicos aí estão, né, disputando eleições, vendendo a sua secundagem de programas de rádio e televisão. Sabe, Coronel, quando a gente viu o partido Aliança pelo Brasil naufragar, né, e ao mesmo tempo a gente vê nanicos que aí estão, eu me pergunto, um cidadão que arrasta multidões por onde passa, não teria de fato a possibilidade de angariar as assinaturas necessárias para abrir de fato o seu partido? Qual foi a dificuldade? Qual foi a sabotagem? Onde foi que esbarrou o presidente Bolsonaro na possibilidade de ter o seu próprio partido, que era fundamental neste momento? É o que nós estamos percebendo agora, porque da mesma forma que Paulo Eduardo Martins teve que se contentar com a vaga de vice numa chapa liderada pelo Kassab em Curitiba, nós temos também Ricardo Salles, que ficou para depois, porque era o candidato do presidente Bolsonaro para a Prefeitura de São Paulo, a ponto do presidente Bolsonaro se contentar com a vice-prefeitura nas mãos de Melo Araújo, nessa disputa na chapa de Ricardo Nunes. Isso fica evidente, de fato, que nós temos no comando do PL, Coronel, essa liderança regional usou uma frase aqui agora há pouco, ele falou assim, nós temos dois Kassabs. Nós temos o Kassab do PSD, mas nós temos um outro Kassab idêntico no modo de agir, chamado Valdemar da Costa Neto. Valdemar não é diferente do Kassab. É a velha política do Brasil. E o presidente Bolsonaro está submetido a isso. O partido não é dele, o partido é do Valdemar. Então a importância da gente lutar, né, quando possível, por um partido que, de fato, atenda a essas expectativas. Agora, com relação ao Kassab dentro do governo Tarcísio, eu certamente acredito que avançando as denúncias, avançando a investigação, a apuração e a robustez das provas que devem chegar, porque se o hacker já colocou à disposição parte das provas para a audiência da Ouro Verde que assistiu à reportagem, acredito eu que ele deva ter muito mais coisas para apresentar para a Polícia Civil. Se isso de fato acontecer, deve chegar o momento onde o presidente Bolsonaro deve cobrar um posicionamento do Tarcísio, mesmo porque se tudo isso for confirmado, como ficará politicamente Kassab? Kassab poderá ser desidratado, sofrer, né, se enfraquecer politicamente diante de uma acusação tão grave. Então, certamente a hora e essa cobrança vai chegar. O presidente Bolsonaro, com o avanço das investigações, pode cobrar uma posição um pouco mais firme e contundente
de Tarcísio, coronel. Tá bom, então estamos chegando ao final. Só queria concluir com você aqui uma última pergunta que, em 2018, o Kassab fazia parte daquele grupo do Alckmin, que tinha convicção que chegaria ao segundo turno e acabou sendo humilhado ali pelo próprio presidente Bolsonaro, vencendo a eleição. Acontece que agora, passado esse tempo, o Kassab hoje integra a própria base parlamentar do governo Lula, e ele tem conexões. Então, em tese, lá em 2018, nós tínhamos dois grupos, apesar de todo o teatro das tesouras que a gente conhece muito bem, apesar disso, nós tínhamos o Alckmin dizendo que uma eleição do PT seria o retorno da quadrilha ao local do crime. E agora ele adere à quadrilha e volta ao local do crime. E agora também nós temos o próprio Kassab integrando o governo Lula. Então, eu digo para você o seguinte, será, muita gente nos comentários falando assim, mas a gente pode esperar alguma coisa da Polícia Federal do Lewandowski? Será que eles não estariam, de certo modo, convergindo nos interesses quando Adélio Bispo foi contratado ou foi mandado para aquela missão? Nós não podemos dizer que o Kassab foi o mandante, longe disso, não existe nenhuma evidência, mas nós podemos dizer, com bastante segurança, fruto do que o hacker nos diz, que alguma informação ele tem desse processo, já que ele tinha esse contato com Adélio Bispo anterior. Se for verdade isso, quem sabe ele consiga até elucidar quais eram as forças políticas ou grupos de interesse que subsidiaram aquela ação. Eu faço essa pergunta por quê? Porque não seria uma maneira de desbordar aquilo que o Derrite falou para você, que ele só pode avançar no que for da competência ali da Polícia de São Paulo? Se nós contássemos com a Polícia Civil de Minas Gerais, nós temos o Zema. Veja que a tentativa de homicídio foi feita com um candidato no estado de Minas. Será que a Polícia Civil de Minas Gerais não poderia ombrear ali com o Derrite e avançar numa investigação que não ficasse dependendo da Polícia Federal, já que ela está, assim, sobrecarregada com os assuntos ali do Alexandre de Moraes e sua turma? Acho uma ótima ideia, e se o senhor me permitir, coronel, vou passar adiante para o Guilherme Derrite, porque entendo de extrema importância. O que o senhor traz agora pode facilitar, sim, inclusive o trabalho da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que pode até ir a um determinado ponto e não pode avançar por questão de competência, né? Entendo que pode ser um caminho. Se o senhor me autorizar, vou falar com o Derrite sobre essa possibilidade, porque entendo de fato ser um caminho. Coronel, ao longo das conversas com o hacker, alguns documentos mostram que desde maio de 2018, contas telefônicas, dentre outros documentos, mostram que de fato ele já estava hackeando o Adélio Bispo. Então, de fato, a data é maio de 2018 e dali para frente é a polícia, a investigação e o que pode ser feito pela Polícia Civil de São Paulo, e com essa ideia, junto à Polícia Civil de Minas, para apurar esse caso, coronel. Até mesmo nós sabemos, eu vi que o Derrite fez questão de dizer que ele não é suscetível a nenhuma pressão política, mas nós sabemos que, neste momento, o Alexandre de Moraes ele consegue dar um passo à frente, né? Eu vejo que ele sai daquela situação de ser vítima, que é juiz promotor e, ao mesmo tempo, investigador, e agora ele não é mais vítima, porque ele não está sendo atacado pelos atos antidemocráticos, pelas fake news. Pelo contrário, agora ele é o acusado. E ele, como acusado, será que ele mesmo vai se indiciar? Ele mesmo vai se investigar? Ele mesmo vai assinar um mandado de busca e apreensão para ir à sua casa, colher o seu telefone celular para ver se existem... É óbvio que não, parece uma situação patética, mas veja que ele não está interessado no mérito daqueles vazamentos ali do Glenn Greenwald, mas ele está interessado em saber quem vazou. E há uma suspeita de que esse vazamento aconteceu em São Paulo, com a Polícia Civil de São Paulo. Então você veja que é muito delicado esse momento de você avançar numa investigação ali em São Paulo, com essa pressão ali do Alexandre ali, querendo descobrir quem vazou as informações. Quem sabe lá com o Zema, com a Secretaria de Segurança de Minas Gerais, a gente não teria mais possibilidades. Concordo, coronel. Coronel, o senhor me ouve bem ainda? Ouço sim. Coronel, só uma provocação para a gente pensar. Nós estamos diante
de uma nova estrutura política no Brasil que se forma e vem com força. E acho que a gente precisa olhar com bastante atenção. Nessa estrutura política, nós temos Michel Temer, nós temos Alexandre de Moraes e Gilberto Kassab. É uma estrutura política que vem se fortalecendo no Brasil, de um PT que derrete no seu governo, né, diante de tudo que nós estamos vendo, de um Kassab que já dá as cartas dentro do governo Lula, como a gente nem imagina, Alexandre de Moraes com as suas arbitrariedades, né, no seu modelo tirano de usar da cadeira que ocupa dentro do Supremo, e Michel Temer, que é muito forte no bastidor. Então nós temos hoje uma estrutura política que merece a nossa atenção, lembrando que Temer estava no palanque de Ricardo Nunes no último final de semana. Coronel. É isso aí, Pittoli. Obrigado. Eu creio que, primeiro, te agradecer por você, pela deferência, né, de vir falar com a gente aqui da TV Flórida USA, a comunidade brasileira aqui dos Estados Unidos. Com certeza nós temos aí mais de 3 mil pessoas nos assistindo ao vivo agora, apesar, né, desse momento que a gente fez sem combinar, né, foi uma coisa que aconteceu de última hora. Eu vi que você foi para o ar, eu cheguei a colocar no programa, no início do programa, o finalzinho da entrevista do The Hit com você ao vivo. Então, é um assunto muito importante, eu acho gravíssimo essas acusações. Agora, eu digo para você uma coisa, e te parabenizo e ressalto isso. Para mim, mais grave do que tudo isso é o mainstream jornalístico não estar dando o devido respeito ou a devida atenção a esse assunto, e a gente depender do seu trabalho da Auriverde, que já há algum tempo vem entrevistando esse hacker e ninguém dando atenção. E eu digo para você, isso é vergonhoso e é sintomático de um sistema muito poderoso, como você disse, e que nós precisamos, de alguma maneira, enfrentar.